E nesse instante eu preciso me reinventar. Eu preciso um momento na minha vida de me reinventar. Algumas pessoas acabam tendo muita dificuldade de fazer essa reinvenção. Então nós chamamos na psicologia esse momento de uma síndrome do ninho vazio. Exato. Agora os meus filhos vão para a vida, agora que vai, etc. Tal. E aí nesse instante, o que acontece? É uma crise emocional, entra um período de depressão, a pessoa se sente mal, etc. Tal. E algumas pessoas como você, e você é um exemplo disso, ao invés de ficar chorando, como a gente poderia dizer numa linguagem simples, né? Exatamente. Leiga, chorando leite derramado, o que fizeram? Não, eu vou me reinventar agora. E você conseguiu esse trabalho de fazer essa reinvenção. Mas o Lincoln fala uma coisa que eu concordo. Muitas vezes a pessoa está numa nova fase, com novas possibilidades, não é? Mas ela fica presa a uma nostalgia de um passado, ou se culpando por aquilo. Ai meu Deus, mas eu fiquei naquilo. Não, aquilo foi bom, foi uma fase boa. Era o seu momento. Ótimo, era o seu momento. Ou ficar num outro extremo. Ah, mas eu queria aquilo de volta. Ah, mas eu acho que eu estou em culpa. Acho que eu estou abandonando. Acho que não. Eu tenho que entender. Aquilo passou, foi bom, curtimos. Agora é um novo momento da minha vida. Quando a gente aceita essas mudanças na vida, e a vida é composta de várias passagens. Sim, né? Nós temos várias etapas. Quando a gente aceita essas etapas, a gente percebe que em todas as etapas há prazer. Sim, o que eu gostaria de também... E assim... Vamos só deixar a Sônia falar, eu quero te ouvir, Vilma. É o seguinte, são as etapas que eu falei da vida, não é? A melhor etapa, justamente, é depois que você casou, teve os filhos pequenos, criou, fez. A melhor hora é essa, porque você está já sem os filhos, cada um já se vira, o seu casamento já está direcionado para X coisa. Então, a melhor hora, você está pronta para você se descobrir e ir atrás. E você é casada, não é? Você tem a sua família, tem hoje os seus filhos. Quer dizer, você conseguiu conciliar. Exatamente, né? Exatamente. Colher os frutos desse seu casamento, da sua família, que é uma coisa muito legal, juntar isso com a sua prática. Com a minha prática. De atleta. E as mulheres na faixa etária de 35 a 40 anos não consegue entender que essa hora ela está livre para fazer as coisas. Que ela tem uma liberdade. Ela tem uma liberdade. Ela fala, aí que a gente chama braços vazios. Ótimo que você está com os braços vazios. Cuida-se agora. Agora, acho que você tocou num ponto muito importante. Quer dizer, mas para eu perceber isto, que bom que agora eu estou com tempo livre, que bom que agora... Eu posso me reinventar, fazer outras coisas, mas para que eu curta isso não vire um pesadelo, um tédio, eu preciso ser uma pessoa determinada. Eu preciso, não é? Às vezes me preocupa muito algumas pessoas que dizem assim, que bom, eu vou me aposentar. Eu fico tão preocupado, porque aposentar do trabalho é ótimo. Você tem o trabalho oficial e pega outro trabalho, mas não aposentar a tua vida, você. É isso mesmo. Vilma, fala, você ia falar. Eu falo assim, que no consultório, como a gente fala, é recomeçar, é um recomeço. E que os pacientes chegam e falam, Vilma, eu estou começando a viver agora, aos 50, por quê? Agora eu já completei uma missão, agora eu vou completar a outra missão, que é cuidar de mim. Então aí vai. Então a gente dá na terapia muitos caminhos para essa pessoa se direcionar. E ela consegue. Quer dizer, né? Você como psicóloga, você está trazendo uma contribuição muito importante para nós também. Na clínica psicológica, você nota que às vezes nesse período que o Jung chamou de segunda metade da vida, né? A pessoa pode fazer um trabalho terapêutico. Isso mesmo, é o que eu faço.
para que ela possa repensar um pouco a sua vida. Isso, sim. Porque é natural, Vilma, que por volta desses 40 anos, né, nesse período, 40, 50, a pessoa experimente uma certa crise. Verdade. Isso você observa? Observa, ela experimenta uma crise e ela sofre muito com isso. Ela não sabe qual caminho que ela deve tomar, ela está parada, ela não sabe. Então, em vez de, como você falou, ela ficar no ninho vazio, ela tem que sair desse ninho. Então, é isso que eu faço. Então, assim, eu começo a dar caminhos para o paciente. O que você gosta de fazer? Porque ele perde a identidade um pouco dele. Então ele vai começar a redescobrir a identidade dele. E aí ele vai para a coisa que ele gosta de fazer. Uns vão para musculação, outros vão para pintura. Eu tenho uma paciente com 61 anos que hoje ela foi contratada pela PUC para dar aula de restauração. Quer dizer, na verdade, não cada pessoa vai encontrar o seu caminho. Exatamente. Agora, só uma coisinha que eu queria ainda para completar, para fechar. Eu tenho também coisas para perguntar para o Lincoln, mas que eu queria fechar com a Sônia. Sônia, quando você estava lá na sua adolescência, você em algum momento pensava em alguma atividade física? Você tinha isso ou não? Na minha adolescência, quando eu estudava nos meus colégios, eu já praticava, eu jogava vôlei, disputava campeonato e tudo. Eu sempre gostei de esporte. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu acho interessante que esse psicólogo maravilhoso, que foi o Carl Gustav Jung, ele dizia assim, que quando nós entramos nessa crise da meia-idade, ele nos dava uma dica muito importante. Ele dizia assim, para você poder resgatar, se reinventar, para você começar uma nova etapa na sua vida, é muito importante que você relembre um pouco da adolescência. Ele diz, adolescência é um período que às vezes é como se ele fazia uma comparação com um quadro. Você começa a pintar este quadro, né, dá algumas pinceladas, e às vezes você tem que interromper. Por quê? Porque você tem que ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, ter uma profissão, você vai fundar a sua família, você tem filhos, a vida adulta, ela te chama, e você abandona aquelas pinceladas. Ela fica parada. Isso. E Jung diz, quando há a crise da segunda metade da vida, é o momento que eu posso me reconectar, eu posso relembrar aquilo que eu deixei lá atrás, aquele sonho lá atrás na minha adolescência. Sim. E talvez aquele sonho que eu deixei lá atrás vai me dar a pista para o que eu possa fazer hoje. E acho que a Vilma lembrou muito bem. Claro que para algumas pessoas, elas não vão pretender ser atletas. Cuidar do corpo eu acho que é bom para todo mundo, mas não necessariamente as pessoas vão querer todas serem atletas. Sim. Pode ser que uma pessoa tenha uma vocação para pintura. Eu tenho um grande amigo que eu quero inclusive trazer aqui, ele é de Santos, que é o Carvalhal, uma pessoa muito querida, que ele descobriu nessa segunda metade da vida uma grande vocação por pintura interna. Ele é um administrador de empresa, bem-sucedido, executivo, etc. Mas ele descobriu. E ele tem feito exposições na Baixada Santista, em São Paulo, tem sido um sucesso os quadros dele. E ele encontrou uma realização fantástica. O prazer dele está na pintura, né? Ele se realiza. Isso, o que eu acho bacana é isso, porque quando você vê uma pessoa que descobriu esse prazer pela vida, os olhos dela brilham. Os teus olhos brilham, Sônia. Vamos agora ouvir um pouco o Lincoln. Lincoln, o professor de educação física pode desenvolver este trabalho de aulas para pessoas, seja na casa das pessoas, nos parques, na academia, nas empresas, ou não? Esse trabalho deve acontecer, na tua visão, na tua opinião, num determinado espaço institucionalizado? Como você vê o ambiente para ocorrer esse preparo da pessoa fisicamente? Na verdade, oi de novo, né, seu Alexandre, tudo bem? Na verdade, assim, o importante é a atividade física.